Então vamos entender o conceito de limite de funções de duas variáveis. Para isso vamos recordar como que é o limite de função de uma variável, né? Bom, o que significa? Olha que a gente escreve isso aqui, ó. Limite da f de x, quando x tende a x0, é um certo valor f. O que significa isso, né? Então, graficamente, o que está acontecendo? Isso aqui, né? Digamos aqui, ó. A função não precisa estar definida no ponto, né? x0. Mas, à medida que eu aproximo aqui de x0, para pontos, vamos dar um intervalo aqui contendo x0, para pontos próximos aqui, a f de x, a f desses pontos, estão próximas desse valor f. Basicamente, por epsilon e delta, o que a gente fala? Bom, se eu dou um certo, ou para cada epsilon maior que 0 aqui, a gente tem um intervalinho L mais epsilon, L menos epsilon, aqui a gente encontra um certo valor delta aqui, digamos aqui, x0 menos delta, x0 mais delta, aqui x0 mais delta, que a imagem de qualquer ponto que eu pego aqui nesse intervalinho, x0 menos delta, x0 mais delta, exceto o próprio x0, né? No limite a gente tira o x0, a f desses pontos aqui cai dentro desse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Né? Isso aqui é geometricamente. Bom, outra coisa que significa é o quê? Bom, à medida que a gente aproxima do ponto x0, vou fazer outro gráfico aqui, tá? Ainda para tratar desse caso aí de uma variável. Ou melhor, né? Vou fazer diferente. Não vou colocar no gráfico, não. Vamos colocar domínio e contradomínio. Para vocês entenderem a diferença. Então aqui eu estou no domínio, que é R. Meu contradomínio também é R. Né? Eu tenho a F aqui. Tem o ponto x0. Tem o valor L. Então, à medida que eu aproximo de x0, bom, aproximar de x0, eu posso aproximar por valores menores, né? Ou seja, pela esquerda, e por valores maiores, pela direita. Né? Isso significa que a f de x está se aproximando de L. Não sei como. Pode estar alternando, né? Não precisa ser pela direita e pela esquerda. Então, a hora que eu falo isso aqui, ó, limite, quando x tende a x0, de f de x é igual ao valor L, é a mesma coisa a dizer que o limite, quando x tende a x0 pela esquerda, de f de x é igual a L, e o limite, quando x tende a x0 pela direita, de f de x é igual a L. Ou seja, para garantir a existência do limite, eu tenho que garantir a existência dos limites laterais. Por quê? Porque para eu aproximar de x0, eu não tenho outra opção. Ou é por x menor que x0, mas ao longo dessa reta, ou é por x maior que x0 ao longo da reta. O problema, quando a gente vai para funções de duas variáveis, está aqui. Porque a gente pode aproximar do ponto de infinitas maneiras. Tá? Agora, vamos ver a ideia de limite é a mesma. A ideia de limite é quando o x se aproxima de x0, a f de x tem que estar próximo de L. Só que agora a gente tem subconjuntos de R2, né? Ou seja, pontos, vetores em R2. Então, vamos considerar aqui, ó, seja f, subconjunto D aqui de R2, em L. Cada xy aqui, a gente tem a f de xy. Tá? Então, ó,
como caracterizar que limite da f de xy, né, que agora tem duas componentes, quando xy tende a um ponto x0, y0, isso aqui é igual ao valor L. Como que a gente vai... Eu coloquei caracterizar, mas no fundo é definir, né? O que é essa noção de limite agora para funções de duas variáveis, né? O que significa eu dizer, quando xy aproxima de x0 e y0, a f de xy se aproxima de L. Que no fundo é isso a definição de limite, né? Então, colocar aqui em outras palavras, como definir que, dois pontos, quando xy, seria até aqui entre aspas, né? Quando xy se aproxima de x0, y0, então a f de xy se aproxima de L. Né? Na verdade, como que a gente faz isso ter um sentido para isso aqui, né? Bom, vamos ver aqui no plano. No domínio da minha função, que é o subconjunto do plano, né? Digamos que o D está aqui, né? O conjunto D. Eu estou com o ponto aqui de coordenadas x0 e y0. E aí minha função contra domínio é R, tem um certo valor R. Então, olha a diferença. Aqui, para a função de uma variável real, não tem jeito. Eu só tenho essa direção aproximada do ponto x0. Eu tenho os dois sentidos, né? Sentido da esquerda para a direita, né? Quando x é menor que x0, e da direita para a esquerda quando x é maior que x0. Só que eu só tenho uma direção, né? Só aquela reta que passa no x0. Aqui, eu tenho infinitas formas de passar em x0 e y0. Qualquer reta que passa no ponto, já aí são infinitas. Posso pegar parábola passando no ponto. Posso pegar até uma função tipo seno passando no ponto. Posso pegar, sei lá, uma cúbica aqui, ó, passando no ponto. Então, não tem mais como a gente caracterizar o limite por limite lateral. Porque aqui, diferentemente do que acontece no caso de uma variável, que a gente só tem uma direção para aproximar do x0, a gente tem dois sentidos, uma direção uma só. Aqui a gente tem infinitas formas de passar pelo ponto x0 e y0. Aí que é a grande diferença do limite de função de uma variável para de duas. Duas ou mais, né? Porque se no plano já tem infinitas formas, no espaço também tem. Tá? Por curvas, né? Então, aqui mora a diferença. Então, primeiro, a gente não vai conseguir caracterizar a questão do limite dessa forma. Não vai, se eu mostrar por todas as retas o limite existe e é igual, o limite existe? Não necessariamente. Depois a gente vai ver um exemplo que qualquer reta que passa no ponto, o limite existe, por essas retas são todas iguais, mas o limite no ponto não existe. Tá? Então, aqui é a sutileza, né, ou a grande diferença na parte do cálculo de uma variável para várias variáveis. A noção de limite aqui muda completamente, né? Porque aqui você tem só uma direção em dois sentidos e aqui você tem infinitas formas de aproximar. Tá? Vamos ver aqui
dois exemplos, tá? A gente ainda não sabe como fazer essa conta, ainda nem definiu o que significa isso, tá? Aqui a gente vai acabar tendo que definir mesmo por epsilon-del, tá bom? Aí depois eu vou recorrer de novo à função de uma variável, a definição que a gente tem lá, tá? Então, ó, mas vamos ver aqui, só para a gente ter uma noção intuitiva do que está acontecendo, tá? Ó, por exemplo, vamos estudar o comportamento da função f de xy igual a seno x² mais y² dividido por x² mais y² quando xy tende a 0, 0. Bom, aqui é uma noção de limite, né? Falando, eu quero estudar o comportamento disso aqui, dessa função quando xy tende a 0, 0. O que a gente sabe? Bom, considere t igual a x² mais y². Vamos fazer só uma mudança aqui para a gente enxergar melhor o que está acontecendo ali. Tá? Bom, então, entre aspas, calcular o limite quando xy tende a 0, 0 de seno de x² mais y² sobre x² mais y². Eu vou colocar um igual aqui, no fundo é, depois a gente vai ver, mas vou colocar aqui um igualzinho. Seria igual, bom, quando eu faço xy tender a 0, 0, o t tende a 0. Ou equivalentemente, t tende a 0, t tende a 0 pela direita, né? Xy tende a 0, 0. Isso que seria equivalente ao limite, quando t tende a 0 pela direita, de seno de t sobre t. Vou colocar o aspas em tudo, né? Porque ainda a gente não provou isso. É só mais uma ideia intuitiva para a gente tentar entender esse conceito de limite. Então, de novo, ó, xy tende a 0, 0. Aqui, C e somente C. x² mais y² tende a 0 pela direita, né? Só por valores maiores. Não tem como tender por valor menor. C e somente C, o t tende a 0 pela direita. Isso aqui, quando eu estou pensando em t igual a x² mais y². Mas, esse limite aqui, depois eu ponho aspas no final. Esse limite aqui a gente conhece, é o limite fundamental que é 1. Então, ó, bom, a ideia, usando o comportamento da forma que a gente analisou aqui, a ideia é que esse limite aqui seja 1. Que ele existe e seja 1. Tá? Depois a gente vai ver que a gente pode trabalhar com esse tipo de composição, na verdade. Né? A gente está fazendo aqui uma composição. Né? Ou aqui, no caso, fazendo uma mudança de variável. Né? E a mudança é exatamente essa. Né? T igual a x² mais y². Agora vamos ver outro. Vamos estudar o comportamento de g de xy igual x² menos y² sobre x² mais y²
quadrado quando xy tende a 0, 0. Vamos ver o que acontece nesse caso. Bom, vamos só vou colocar o 0, 0 aqui, tá? xy 0, 0 está aqui. E a 0, 0. Vamos ver o que acontece ao longo dessa reta aqui, o eixo x. Por exemplo, você for aproximar pelo eixo x, né? Ou pela esquerda ou pela direita, tanto faz. Tá? Se for aproximar de 0, 0. Então, ó, vamos aproximar de 0, 0 através do eixo x. O que acontece? Bom, os pontos que estão no eixo x, ele tem coordenada y igual a 0. Então, são pontos da forma x e 0. Tá? Então, ó, a gente quer calcular o limite quando xy tende a 0, 0, mas com a segunda coordenada y igual a 0, né? São pontos desse jeito, da função. Quem é a função é x² menos y² sobre x² mais y². Bom, eu já estou falando que eu estou ao longo do eixo x, a segunda coordenada é 0 para qualquer ponto que eu tomo. Então aqui, ó, o y é 0, eu vou colocar aqui, vai ser só, o x está tendendo a 0, o y já é 0. Então é limite quando o x tende a 0, o y já é 0, então fica x² sobre x², que é o limite quando o x tende a 0 de 1, o limite da constante é a própria constante. Agora, vamos ver ao longo do eixo y. Aqui são pontos da forma 0y. Então, aproximar de 0, 0 através do eixo y. Seja pontos da forma 0y. A mesma coisa. Então, vai ser o limite. A gente denota ele assim, né? xy tendendo a 0, 0. Agora o x é 0. x² menos y² sobre x² mais y². Né? Observe que x já é 0. Então, vai ser só limite quando o y tende a 0. X é 0, fica menos y² sobre y². Isso aqui dá limite de menos 1, quando y tende a 0, que é menos 1. Bom, o que aconteceu? Quando eu aproximo de 0, 0 pelo eixo x, o limite dá 1. Quando eu aproximo do 0, 0 pelo eixo y, o limite dá menos 1. Bom, esse limite não pode existir. Porque a ideia do limite é o quê? Quando eu aproximo do ponto, nesse caso 0, 0, o limite, se ele existe, ele é único, independente da forma que eu aproximo. Tá? Então, ó. Logo, não pode existir limite xy tendendo a 0, 0 de x² menos y² sobre x² mais y², pois para o limite existir, ele tem que ser o mesmo através de qualquer caminho, a gente fala caminho, curva, né, que passa pelo ponto, pela origem nesse caso. Né? Pois a existência desse limite
melhor, vamos ver depois. Se tal limite existisse, o valor dele seria o mesmo por qualquer caminho. O que é um caminho? Né? O curva. Curva que passa pela origem, ou pelo ponto, né? Pelo ponto, porque coincidiu de ser a origem. Nesse caso aqui 0, 0, né? Então, ó, na verdade, isso que eu falei para vocês aqui nesse segundo exemplo é o que a gente já usa para mostrar que não existe. Tá? Para mostrar que o limite não existe, no fundo, a gente pega dois caminhos e mostra que o limite é diferente para esses dois caminhos. Então, obrigatoriamente não pode existir. Por quê? Se ele existisse, não dependeria do caminho que passa nesse ponto. Agora, a questão da existência. Como que a gente prova que um determinado limite existe? Tá? Então, vamos ver esse conceito. Então, como dizer professor, aqui... Oi? Então a diferença de uma variável é que a gente provava a existência pelos limites laterais, aqui é por caminhos, né? Isso, o problema é que lá os limites laterais são só 2, né? Aqui os caminhos são infinitos. Não precisa nem ser um caminho contínuo. A gente poderia estar aproximando por pontos, né? Na verdade, é a forma de aproximar. Tá? Eu vou escrever aqui, para definir o conceito de limite por epsilon e delta, baseado no da reta. Tá? Como que a gente define em função de distância, na verdade, né? O que significa um ponto aproximando do outro? Significa aquela distância ali pequena, menor que um certo delta. Que é a definição por epsilon e delta que a gente tem. Então, no fundo, é por distância. Isso significa o quê? Que qualquer caminho que a gente pegue passando no ponto tem que dar o mesmo limite. Tá? Mas não significa que se eu pegar todos os caminhos ali, primeiro que isso é impossível, porque são infinitos. Mas se eu pego lá todos os caminhos, eu tenho que o limite existe, ainda não garanto que o limite existe. Por quê? Porque eu poderia estar aproximando ele por pontos, por exemplo. Né? Essa ideia aqui, eu tenho x0 e y0. Né? A gente usa a ideia de caminho para provar que ele não existe. Né? Mas para provar que ele existe, olha que eu estiver aproximando por qualquer sequência de pontos aqui, ele teria que dar sempre o mesmo. Não precisa nem ser só caminho. Tá? É porque a gente usa essa noção de caminho, mas é ideia intuitiva. Mas ele não precisa ser contínuo. O caminho ele é contínuo. Não precisa ser só por reta, só por parábola, ou qualquer curva. Na verdade, você faz qualquer tipo de curva passando nesse ponto. É só transladar ela. Isso é simples. Né? Se eu pego qualquer curva que passa em qualquer ponto, eu translado ele para esse. Isso é fácil. Então, eu consigo fazer qualquer tipo de curva. Mas, além disso, mesmo que eu conseguisse provar que para qualquer tipo de curva ele passa, ainda assim eu não garanto que o limite existe. Vou acabar garantindo por quê? Porque a hora que eu pensar no conjunto de pontos, esse vai estar fazendo parte de uma certa curva. Né? Posso pegar uma curva que passa por todos esses pontos. Aí poderia até garantir. Mas, no fundo, o básico é isso. Você, na reta, você tem uma direção e 2 sentidos. Acabou. Provou os limites laterais, acabou. No plano não tem jeito. No plano você vai testar alguns. Né? Como que a gente faz, né, na verdade? A gente começa a testar alguns caminhos. Está dando sempre a mesma coisa. Aí você tenta provar por epsilon e delta, que o limite existe. Tá? Tem algumas coisinhas que a gente consegue analisar. Bom, esse aqui, por exemplo, dá para ver, né, que determinada, se eu venho por um eixo ou por outro. Por qualquer reta, isso é fácil. Parábola. Mas tem uns que já são mais difíceis de enxergar. Tá? Aí a gente tenta provar por epsilon e delta. Tá? Então a minha ideia agora é definir por epsilon e delta essa noção de proximidade. O que significa eu aproximar desse ponto x0 e y0. Tá bom?
Certo, obrigada, professor. Mas podem perguntar. Isso aqui é bem interessante, né? Aqui vamos dizer assim, o mundo de vocês de matemática já consegue aumentar bastante, né? A visão geométrica aqui já ajuda muito. É bem diferente do que vocês estão só acostumados da reta, no cálculo. Né? Não falo geometria analítica, mas o cálculo é coisa bem na reta que tem muitas particularidades. Então, vamos dizer que limite de xy tendendo a x0, y0 de f de xy é igual a um certo valor f. A gente vai dizer isso. Como que a gente vai definir? No caso, meu dizer está entre aspas, porque no fundo é definir. Vamos ver o que acontece para a função real. Deixa eu fazer uma analogia, tá? Vocês vão ver que a definição é a mesma, independente do espaço que a gente está. É só enxergar ela de forma correta. Né? Então, aqui, ó, x0 e f. Bom, a definição é quando x se aproxima de x0, eu vou usar outra função, não vou usar f para aqui também, g de x por g aqui, dá para ver? Dá. Se aproxima de f. A gente fala uma aproxima, mas matematicamente tem um significado, né? Essa noção de se aproxima se a gente der um intervalinho aqui de L, né? Eu falo L menos epsilon, L mais epsilon, né? Então, para cada epsilon, eu pego esse intervalinho, L menos epsilon, L mais epsilon, eu encontro aqui um delta, um intervalo, então, x0 menos delta, x0 mais delta, tal que, se eu pego qualquer ponto aqui dentro, a g dele está dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Eu vou escrever isso aqui, tá? É isso que porque a gente fala se aproxima, mas a gente tem que entender ou definir essa noção do que significa se aproximar, tá? Não é simplesmente se aproxima, mas às vezes a forma de aproximar de um não é igual ao do outro. A gente precisa ter uma forma precisa do que significa aproximar nesse contexto, né? Então, ó, significa dado qualquer epsilon maior que 0, existe um delta positivo, tal que se x pertence ao intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, e x diferente de x0, né? Na verdade, a gente pensa nesse intervalo tirando x0. Né? Lembra que o limite a função não precisa estar definida no ponto. Então, a f de x pertence a um intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. No fundo é isso. Tá? Bom, vou só reescrever. Tá? Reescrevendo. Bom, vou reescrever daqui para baixo, né? Dado o epsilon, existe um delta. Tá ok. Vou reescrever de novo, senão vai ficar confuso. Ó, então, para cada epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0. Na verdade, esse delta depende do epsilon e depende do ponto, tá? Até esse delta aqui, ele depende tanto do epsilon quanto do x0, tá? Se eu mudar o x0 ou mudar o epsilon, pode ser que eu tenha que mudar o delta. Um delta. Tá ok. Essa primeira condição aqui, a gente coloca assim, ó. Se módulo de x menos x0 for menor que delta, maior que 0, significa que eu estou pegando um intervalinho aberto, x0 menos delta, x0 mais delta, exceto x0. Então, ou aquilo implica, né? Então, o módulo da f de x menos L é menor que epsilon. Isso aqui é o quê? A distância até x0 é menor do
que delta. Isso significa, a hora que eu coloco o módulo de x menos x0 menor que delta, ele maior que zero, né? Zero. Isso significa esse módulo, né? Módulo de x menos x0 menor que delta e maior que zero significa a distância de qualquer ponto que eu pegue tem que ser, a distância até x0 tem que ser menor que delta e não pode ser o próprio x0. Tá? Essa aqui é a forma da distância na reta. Na reta, a distância é o módulo. Bom, aqui, para a função de duas variáveis, o contradomínio é o mesmo, né? É a reta. Então aqui a gente não vai mexer. A gente só vai entender essa noção de distância aqui mais para duas variáveis. Tá? Então, ó, vamos ver para a f que estava aqui. Então agora a gente está no plano xy. Eu tenho o ponto de coordenadas agora x0 e y0, né? Esse ponto aqui. A F, aqui eu tenho R, né? O R. Então, de novo, eu tenho dado F, intervalo em L menos epsilon e mais epsilon. Eu preciso encontrar um delta, né? Então, o que? A distância até x0 tem que ser menor que esse delta. Bom, quais são o conjunto de pontos, ou aqui no caso é x0 e y0, né? Distância de xy até x0 e y0 é menor que delta. Ou, na verdade, a gente trabalha primeiro com a igualdade, né? Para dizer depois que é o menor. Mas a igualdade é o quê? É a circunferência de centro delta e raio, perdão, de centro x0 e y0 e raio delta. Isso aí é igualdade. Né? Mas eu quero menor que delta. Então não entra só de dentro e maior que zero. Então, ó, dado epsilon positivo, existe delta positivo, tá ok, né? Se eu pego xy com a distância de xy, x0, y0 é menor que delta, então a distância, que é o módulo, né? Lembra, o contradomínio é o mesmo R. Então, o módulo da f de xy menos L tem que ser menor que epsilon. Bom, mas quem que é essa distância aqui no plano? Se eu pego um ponto, aqui é o x0 e y0, se eu pego um ponto xy aqui qualquer, qual que é a distância de xy a x0 e y0? É a raiz quadrada da soma das diferenças das coordenadas ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Então isso tem que ser maior que zero, menor que delta. Então, no fundo, a gente só está reescrevendo isso aqui, interpretando ele da forma correta. Não como uma... É que, a hora que a gente interpreta no cálculo 1, é mais fácil enxergar os limites laterais, que é equivalente. Mas, a hora que eu for interpretar isso aqui como distância, eu posso usar para qualquer dimensão. Distância de 2 pontos no plano, depois distância de 2 pontos no espaço, distância de 2 pontos em Rn. É a mesma fórmula. É a distância euclidiana. Tá? Bom, então eu vou colocar aqui a definição formal. Tá? Então, ó, eu fiz isso aqui tudo para vocês verem, né, que a gente pode fazer uma analogia com a reta. Só que a gente tem que entender a definição de limite lá usando o conceito de distância. Né? Que é, no fundo, o conceito que está por trás. Aqui a gente tem os limites laterais que facilitam. Tá? Então, ó, definição. Agora que eu vou definir o que é o limite. Tá? Seja z igual a f de xy, uma função de duas variáveis, e x0 e
y0. Eu vou colocar aqui só para ficar bem posta a definição, tá? Eu tenho que colocar que ele é um ponto de acumulação. Aqui, na verdade, é só para eu poder tomar limite. Sim. Do domínio de F. Oi? Pode falar. Tem como escrever de outra cor? Ah, tá. Essa cor aqui não está ajudando, né? Não, tá ótimo. Tá meio muito claro, né? Não, tá ótimo. Muda sim. Deixa eu pegar um verde. Obrigada. Vou apagar e vou reescrever, tá? Porque aqui tem reflexo da luz, eu não tinha percebido. Vamos ver aqui. Opa. Definição. Verde dá pra ver, né? Então, seja z igual a f de x e y, uma função de duas variáveis e x0, y0, um ponto de acumulação. Então, de novo, essa questão de ponto de acumulação é só para poder aproximar do ponto, tá? Senão não faz sentido. Do domínio da F. Então, porque a gente precisa aproximar do ponto, né? O ponto de acumulação, no fundo, é isso. Ele é um ponto de acumulação do domínio se eu consigo aproximar desse ponto aqui. Basicamente é isso. Se ele não está isolado, né? Se eu consigo uma sequência de pontos que convergem para ele. É porque senão não faz sentido falar de limite. Tá? Então, dizemos que o limite da f de xy, quando xy tende a x0, y0 é igual a L, se para cada y maior que 0 existe um delta positivo, tal que se xy pertence ao domínio da função e a distância de xy a x0 e y0, né? Essa raiz aqui, raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, ou maior que 0 e menor que delta. Então, o módulo, que é a distância na reta, de f de xy, menos L, menor que y. Tá? Então, nessa situação, a gente diz que o limite ele existe.